Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. E hoje no Viver Mais, a alegria de receber Dr. Leonardo Drummond, Brinde à Vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, Dr. Leonardo. Obrigado. Dr. Leonardo Drummond é o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Seção Ceará. Não é isso, doutor Leonardo? Perfeito. E eu trouxe o senhor novamente aqui no programa, a alegria, doutor Leonardo, para a gente falar de um problema que não se fala muito. Quando a pessoa constata que tem, pode ser tarde. Osteoporose. O que é essa osteoporose, doutor Leonardo? Bom, a osteoporose é uma doença negligenciada, uma doença silenciosa que não traz sintomas, porém ela traz consequências. A osteoporose, por definição, é a perda de massa muscular, ou seja, é o enfraquecimento do osso. E o resultado da osteoporose são fraturas graves por traumas banais. É uma pessoa que escorrega e seria uma queda normal em casa, como todo mundo já teve várias, e essas quedas acabam resultando com fraturas graves que poderiam ter sido evitadas se tivessem feito o tratamento adequado, o diagnóstico e o tratamento adequado. Mas quando o senhor fala, doutor Leonardo, que a osteoporose é consequência de perder a massa muscular, né? A partir de que momento começa a perder essa massa muscular? A perda da massa óssea. Massa óssea, melhor dizendo. Então, nas mulheres ocorre principalmente após a menopausa, ou seja, quando você tem as alterações hormonais da menopausa, as mulheres entram num ciclo de perda de massa óssea, também perde massa muscular, certo, mas principalmente a massa óssea. E o que acontece? Você entra num processo de osteopenia, ou seja, você já começa a perder um pouco, mas ainda não tem risco de fraturas. E quando chega na osteoporose, você já tem o risco de fraturas. E o que é interessante, a osteoporose, ela é responsável por uma fratura a cada 3 segundos no mundo. Como é que é? Que índice alto é esse? Exato, é uma fratura a cada 3 segundos no mundo. Uhum. E ela é responsável por 50% das fraturas do fêmur internado em todos os hospitais. E, em teoria, essas fraturas seriam evitáveis. Como se evita, doutor Leonardo? O ideal é que todas as mulheres, após o início da menopausa, façam os exames regularmente. Antes de você ter qualquer alteração, ele deve ser bianual, e começou a apresentar alterações, você vai fazer os exames tanto de laboratório quanto de imagens e o densitométrico, que é o mais importante. É uma frequência estimulada pelo ortopedista, geralmente 2 anos até apresentar a primeira alternação, depois anualmente. Qualquer fratura, seja ela do punho, do ombro, da perna ou da coluna, que tenha sido provocado por um trauma banal, uma queda, um escorregão em casa, um sentar errado, um apoio, já é considerado osteoporose independente de qualquer exame e tem que ser tratado agressivamente. Por quê? Porque essas fraturas, elas precedem uma fratura do fêmur em 1 ano. E por que esse medo da fratura do fêmur? Porque ela tem um desfecho fatal. Então, as fraturas do fêmur, quando elas têm uma taxa de mortalidade acima de 30%. Então, mesmo os pacientes que não morrem da fratura do fêmur, que foram operados em tempo hábil, foi feito aquele esforço para a cirurgia ser o mais rápido possível e teve um bom resultado, esse paciente vai ficar com sequelas, esse paciente ele vai precisar de cuidados. Existe um dado bem interessante, que o custo de vida de uma pessoa depois da fratura do fêmur, ele triplica. Nossa. Porque você vai precisar de alguém para cuidar de você vai precisar de remédios, fraldas, cadeiras de roda, enfim, um monte de fisioterapia, um monte de coisas que você não precisava antes. Ou seja, isso mexe diretamente com a sua qualidade de vida. Totalmente. E eu acho que a grande mensagem são fraturas que poderiam ser evitadas.
Mas quando o senhor fala que pode ser evitada, indo ao médico, o senhor focou muito na questão das mulheres, doutor Leonardo. Mas homem também quebra o fêmur, tem osteoporose, não tem? Homem Sim. também, né? Numa proporção de um homem para cada 5 mulheres. Para as mulheres, metade das mulheres acima dos 50 anos terão osteoporose. Mesmo que tenham tido cuidados, que tome cálcio, vitamina C, mesmo que tenham esses cuidados? Não, se for feito todo o tratamento adequado, as reposições adequadas, o acompanhamento adequado, aí a gente consegue mudar a estatística. Esse número é de hoje. Certo. E o que é interessante é que quando é feito o tratamento adequado, nós conseguimos reduzir essas fraturas do fêmur em 94%. É um dado assim, Nossa, absurdo, com medicamento. Com medicamento? Medicamento, já ia como é que faz essa prevenção? Alimentação tem peso? Atividade física tem peso? Ou só a questão do medicamento, doutor Leonardo? São pontos diferentes. Por quê? Para prevenção da osteoporose, o uso de atividade física e dieta é muito importante. Uma vez ela instalada, não se torna menos importante, porém, há necessidade de um tratamento medicamentoso, seja ele oral ou injetável, seja subcutâneo, venoso, ou seja, tem que ser feito um tratamento medicamentoso também. Então, o tratamento que seria principal antes de se ter, que é com dieta e atividade física, passa a ser adjuvante quando você usa o medicamentoso. E o tratamento medicamentoso, ele tem uma série de regras e restrições, dependendo de cada caso. Então, assim, o tratamento medicamentoso, realmente ele tem uma eficácia, porém, a maioria das falhas dele está com mau uso. Um exemplo simples. Vamos lá. Tem que ser tomado em jejum, com um copo cheio de água. Se você tomar com pouca água, ele passa direto para o intestino e não é absorvido. Se tomar com chá, café, alguma outra coisa, ele é inativado. Se não tiver em jejum, ele também é inativado. Se você não tiver o jejum, ele é absorvido de forma ineficaz. Então, o alerta, doutor Leonardo, o senhor disse depois dos 50, mas que momento a gente deve fazer um exame de densitometria óssea? Densitometria óssea. Para detectar a possibilidade de ter. Qual é o momento de se fazer para começar essa prevenção e sumir dessa estatística aí depois dos 50? Existem várias fontes de recomendações diferentes. A que eu acho mais interessante, no 2º ano pós início da menopausa para as mulheres. Entrou na menopausa, no climatério. 2 anos. Já faz uma densitometria. A primeira densitometria óssea e associada à densitometria óssea, os exames laboratoriais. Por quê? Porque existem as causas secundárias da osteoporose. Por exemplo, se você tiver uma alteração na sua tireoide, um hipotireoidismo ou até um hipertireoidismo causa alterações que vão dar uma osteoporose precoce, que se for tratada a tireoide, a sua osteoporose normaliza. Você tem uma causa renal, você tem um problema renal qualquer, uma insuficiência renal, alguma coisa. Quando é tratado, você normaliza a parte óssea. Então você tem que ter os exames laboratoriais para descartar as causas secundárias. E tratar, e se ela for primária, ou seja, realmente só do envelhecimento, das alterações hormonais são pertinentes ao envelhecimento, aí sim você trata a osteoporose diretamente. Se não, temos que tratar primeiro as outras causas. Tem a hereditariedade, doutor Leonardo, tem um peso na questão da osteoporose? Sim, todas as doenças ósseas, reumatológicas, o fator hereditário, ele é muito importante. E ele é muito prevalente também, porque agora nós estamos vivendo, a população de uma maneira geral está envelhecendo. Estamos envelhecendo. Queremos envelhecer com saúde, sem osteoporose, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a palavra, na verdade, não é nem saúde, é qualidade de vida. Qualidade de vida. É você ter a sua independência para você chegar, conseguir ir ao banheiro só, se alimentar. O seu autocuidado. Você consegue se cuidar sem precisar de ajuda de nenhuma outra pessoa. Eu acho que esse aí é o... A dependência é o pior da questão do envelhecimento, né? Nem a velhice em si, mas essa dependência, né, doutor? Eu uso a palavra qualidade de vida. Certo, ótimo. Eu acho que você tem qualidade de vida, se você tem um envelhecimento saudável e desejado, quando você consegue se cuidar sem precisar de ajuda de ninguém. Bom,
Doutor Leonardo, o senhor é especialista também em quadril, é isso? Isso, em cirurgia do quadril. Né? Mas deixa para explicar no próximo bloco, tá bom? A gente vai seguir tomando nosso cafezinho aqui na Bake. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Então, doutor Leonardo, seguindo aqui tomando o nosso café. E eu deixei lá o questionamento, quadril, que é a especialidade do senhor, e o fêmur, tem uma relação? Sim. O fêmur é um dos ossos que compõem a articulação do quadril, Certo. que é feito pelo osso da bacia com o fêmur. Então, os traumatologistas, ou seja, quase todos os ortopedistas são traumatologistas, e, em especial, os especialistas em quadril, nós somos os responsáveis pelas cirurgias, por realização das cirurgias do fêmur, de fraturas do fêmur, de deformidades, enfim, a cirurgia do fêmur é a nossa especialidade. Certo. E hoje, mais de 70% das cirurgias de fratura que eu faço estão relacionadas com osteoporose. Ah, com osteoporose. 70%. É o órgão que se desgasta mais? É a parte do corpo? Não. A osteoporose atinge tudo? Sim, são todos os ossos. O problema é que o fêmur, ele é o osso que suporta mais peso. Ele tem uma deformidade, ele tem uma formação que ele sustenta o peso. E quando você cai, ainda mais quando está com envelhecimento, você tem um déficit visual, você não enxerga direito profundidades, etc. Você usa muitos medicamentos, muitas vezes para dormir, então ele acorda no meio da noite um pouco desorientado, sonolento, tropeça num tapete. Existem algumas recomendações da SBOS, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, é um protocolo de recomendações para evitar queda em idosos. Então seria retirar tapetes, uso de luzes noturnas, diminuir o número de medicamentos para dormir, uso de chinelos, apoio, né? Barras de apoio. Então, são várias recomendações que diminuem a incidência de quedas, porém, as quedas são inevitáveis. A ajuda médica, ou de um ortopedista, ou de um reumatologista, ou de um geriatra, que são as especialidades mais relacionadas com o tratamento da osteoporose. Você vai ter um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Mesmo se houver uma queda, que isso aí, com todos os cuidados, elas são, como você mesma disse, sabe, inevitáveis. Mesmo com todos os cuidados, a queda vai acontecer e não vai ter o desfecho mais dramático, que seria a fratura do fêmur. Porque a fratura do fêmur está relacionada com a mortalidade. Você cair e quebrar o punho, você quebrar o braço, você quebrar a coluna, na imensa maioria das vezes no pé, mas as fraturas do pé não estão tão relacionadas com osteoporose, estão mais traumáticas mesmo. Essas são fraturas relacionadas a traumas banais. Você escorregou, você foi se apoiar, quebrou o punho. A osteoporose está relacionada ao braço, o que mais? É o punho, o radistal, o húmero, que é o osso aqui do braço, e a coluna vertebral. Se eu cair e romper um desses órgãos aí que o senhor... Com um trauma... Dessas partes do corpo... Com um trauma banal, ou seja, você deu uma escorregada, foi apoiar a mão, quebrou. É diferente... o sinal de uma osteoporose, que já está ali instalada, Isso. Né? Quando você tem essa fratura, já é feito o diagnóstico independente de exames de osteoporose. Certo. É muito diferente você estar andando de bicicleta, descendo um morro, estourou um pneu, travou alguma coisa, você caiu e quebrou o braço. É completamente diferente. Certo. Agora, você está em casa, escorregou, uma besteira, foi se apoiar e quebrou, você vê que é um trauma completamente diferente. Olha, essas fraturas, elas são um sinal de alerta.
um red flag, uma bandeira vermelha. Olha, você tem osteoporose, trate, porque se você não tratar, você terá uma fratura do fêmur. Se você fizer um estudo retrospecto, pegar todos os pacientes que têm uma fratura de fêmur por trauma banal, por osteoporose, 85% deles tiveram uma fratura dessas até 2 anos antes. Entendi. Ou seja, houve um red flag, ou seja, houve um sinal de que a osteoporose estava instalada e esse sinal não foi percebido. O grande problema é que a maioria dos ortopedistas, né, isso aí eu tenho que fazer a nossa culpa, Meia culpa. nós estamos preocupados em atender o paciente prontamente, operar e reabilitar. Muitas vezes a gente esquece que não é só a fratura. Nós temos que pensar no amanhã. Olha, esse paciente ele vai sair daqui, ele vai cair de novo. E nesse cair de novo, se eu não tratar a osteoporose dele, ele vai quebrar o fêmur. E essa fratura do punho, do braço, geralmente ela não é fatal. O paciente se recupera muito bem. A do fêmur, não. São muitas as dúvidas, né? Com relação à osteoporose, à osteopenia também. E chegar ao ponto da cirurgia, a gente fala no próximo bloco, tá bom? E vem mais, volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. De volta aqui, tomando o nosso café com o Dr. Leonardo Drummond. Doutor Leonardo, eu falei da questão da cirurgia. A cirurgia é a única alternativa para a questão de quem quebra o fêmur? É comum essa cirurgia do quadril também, que o senhor é especialista? Tá. A fratura do fêmur é uma fratura que, salvo um paciente moribundo, ela deve ser feita de forma cirúrgica. Tá? Por quê? Porque não cabe mais, você imagina que você tem um paciente que já é frágil, ele é um idoso, que ele é hipertenso, diabético, tem algumas outras comorbidades. E você vai deixá-lo 2 a 3 meses acamado sem se mexer. Eu acho isso desumano. Desumano, não é qualidade de vida, como o senhor fala. Você não consegue botar e tirar a fralda nele, que tem uma fratura do fêmur. Dói, é muito muita doloroso, dor. E quanto mais remédio você dá, você deixa ele mais constipado, você altera sono, você agita. Então, assim, tratar de forma não cirúrgica uma fratura do fêmur, ela é, na minha opinião, uma tortura. Em números, a mortalidade do tratamento conservador, sem cirurgia, da fratura do fêmur é da monta de 60%, enquanto que o tratamento cirúrgico é abaixo de 20%. Ou seja, a cirurgia, que todo mundo tem medo da cirurgia, ela tem uma mortalidade muito menor. Se faz a cirurgia, né? Quando você faz em relação a quando você não faz. E o que é interessante também é que o número de pacientes com fraturas do fêmur tem aumentado exponencialmente. Em idosos, né? Em idosos. Existe um dado, não só do Ministério da Saúde, mas também da OMS, do FDA, que em 2050, se não houver uma medida que mude a forma como nós estamos tratando esses pacientes de fratura do fêmur, como nós estamos tratando a osteoporose, vai haver um colapso dos sistemas de saúde. Sério? Nós não vamos ter mais leito para internar mais ninguém. Tipo, como se nós tivemos agora, uma situação bem da pandemia, que os leitos estavam cheios de pacientes com Covid. Então, assim, existe uma projeção que em 2050 não teremos mais leito para outra coisa que não sejam fraturas do fêmur. Em idosos, porque com o envelhecimento da população... É óbvio, né? Mas jovem também quebra fêmur? Sim, mas raro, né? Sim, muito raro. Não. E é mais fácil recuperar? Vamos lá. O jovem, quando quebra, ele quebra de uma forma diferente. Então, eu atendo muitos pacientes jovens também, mas são vítimas de acidente motociclístico, são atropelados. Não é em consequência da osteoporose? Não são traumas banais. Entendi. E geralmente as fraturas em jovens, elas são cominutivas, são vários fragmentos.
As fraturas em osso osteoporótico geralmente não é tão fragmentada. Então, assim, é mais fácil tratar um idoso do que um paciente jovem. Até porque os métodos que nós utilizamos, de haste, placa, esses são mais fáceis. Eu, pelo menos, eu tenho mais facilidade em fazer em idosos, eu acho mais simples do que em pacientes jovens. Até porque tem menos músculo. Então, você tem um paciente jovem, um cara que é um desportista e sofre um acidente de bicicleta. Tem uma coxa muito forte, então é mais difícil, você é mais apertado, tem muito músculo para você vencer, para você botar o osso no lugar. As fraturas são mais desviadas, como tem muito músculo preso no osso e o músculo é forte, ele afasta mais. E é necessário uma energia muito grande para provocar uma fratura no fêmur desse. Diferente do idoso, que uma energia pequena provoca uma fratura. A massa muscular já se foi. A massa óssea também. Então, é um prato cheio, como a gente diz, né, Exato. doutor Leonardo? Bom, agora dia 20 de outubro foi o Dia Mundial do Ortopedista, né? Dia Nacional. Dia 20 de outubro é comemorado o Dia Mundial de Combate à Osteoporose. Dia Mundial de Combate à Osteoporose. Uma data como essa, o que muda, né, nessa questão? Que tipo de alertas são feitos? Como nós começamos a nossa conversa, né? O maior problema é que a osteoporose muitas vezes ela é negligenciada. Como eu disse, o colega ortopedista ele consegue chegar e faz uma cirurgia maravilhosa, ele recupera o punho, mas não identifica que foi uma fratura por insuficiência, ele não identifica que esse paciente tem osteoporose, ele não trata. E 2 anos depois o paciente volta com uma fratura do fêmur. Então, assim, o que nós queremos chamar a atenção mundialmente é que, nós temos que saber identificar corretamente esse paciente que está em risco de uma fratura do fêmur, tratá-lo nessa oportunidade, ou seja, o red flag, a bandeira vermelha subiu, que ele teve uma fratura por insuficiência de uma fratura por osteoporose de um osso, como rádio distal, como do punho, como o ombro e da coluna. Ele foi bem tratado, mas ele não foi tratado a causa. E outro detalhe bem interessante, 70% dos pacientes que quebram o fêmur e sobrevivem com um ano quebra o outro. Meu Deus. Porque, como eu te disse... Fica desequilibrado, é? Não, a causa é a fragilidade do osso e não foi tratada. Entendi. Como nós já conversamos, a queda é inevitável, mas a fragilidade do osso, que é onde nós teríamos que tratar, não foi tratada. Com essas inovações da medicina, não tem como fortalecer esse osso, não? Tem. Para evitar? É o que eu te disse, se nós fizermos o tratamento adequado, em 94% das vezes não vai existir essa fratura. Aqui em Fortaleza, onde é quando a pessoa quebra um fêmur, vai para onde, doutor Leonardo? Hospitais particulares, mas públicos? Sistema público, o ideal é que se vá para um Frotinha ou para o JF. Né? O Hospital da Mulher é um hospital que é de porta fechada, ele recebe pacientes desses lugares, como outros hospitais que fazem parte da rede SUS. Mas as portas de entrada são essas. Mas é óbvio que você não tem que procurar atendimento médico ortopédico o mais rápido possível. Né? E o que realmente, outro dado bem interessante, o que muda o desfecho desses pacientes é a cirurgia precoce. Quanto mais rápido ele for operado, maior a chance dele se recuperar com o menos prejuízo possível. Então, assim, é uma questão de prova que a gente fica fazendo para os residentes. Qual o tempo entre o paciente quebrar o fêmur, ele tem que ser operado para ter o melhor resultado? Era isso que eu ia perguntar. Quebrou o fêmur, como é que faz? O ideal é ele ser operado em 24, 48 horas no máximo. Sério? Em alguns hospitais aqui de Fortaleza, que eu trabalho, nós temos um protocolo chamado Fast Fêmur. Chegou uma fratura de fêmur no hospital. É prioridade. Ele é prioridade não só para mim. Vai um clínico para vê-lo, vai um cardiologista, e eu já aciono a enfermeira do centro cirúrgico, ela consegue um espaço entre uma cirurgia e outra para eu entrar com ele, e a equipe de cirurgia fica esperando a oportunidade. Assim que tem, nós operamos esse idoso o mais rápido possível. Por quê? Isso diminui muito a mortalidade. Até 2015, foi quando nós começamos a implantação desse projeto, eu tive 5 óbitos
no ano de 2015, antes da implantação, eu tive 5 óbitos. Tá. 4 óbitos foram no pré-op. Eu não cheguei a ter a chance de esperar o paciente para operar, porque esperou o eletro, tem que esperar o cardiologista, tem que esperar o material chegar não sei da onde, etc. E tive um pós-operatório, que era um paciente que já tinha outras comorbidades, ele acabou falecendo uma semana depois no hospital mesmo. Então eu tive 4 óbitos esperando cirurgia. De 2015 até 2021, eu tive 2 óbitos. Doutor Leonardo, a gente aqui na reta final, dezembro, as pessoas às vezes se excedem, né? E é um momento que os hospitais ficam lotados, principalmente também com quedas, com fraturas. Qual a orientação que o senhor daria como especialista nessa área para evitar todos esses transtornos que a gente vai para o hospital com relação à queda, à osteoporose, enfim? A orientação, o recadinho aqui, o presente de Natal. O presente de Natal. É. Sempre que você tiver um idoso em casa, você tem que adaptar a sua casa ao idoso. O idoso ele precisa de cuidados especiais. Esses cuidados ele envolvem desde o ambiente que ele vive até cuidados médicos especializados. Então, o recadinho vai adaptar a casa para as necessidades dele, para diminuir o número de quedas, diminuir o número de possibilidades de acidentes, dieta, atividade física e acompanhamento médico regular. Eu acho que essas são as dicas valiosas, não só para fraturas e para quedas, mas eu acho que é para um envelhecimento com qualidade de vida. Qualidade de vida, é isso mesmo. Doutor Leonardo, o senhor está nas redes sociais, né? Sim. É Leonardo Drummond? Como é que está lá? Doutor Leonardo Drummond. Doutor Leonardo Drummond. Nós Isso. também, o senhor sabe, temos Sim. um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou a minha conversa aqui com o doutor Leonardo, você vai lá no nosso canal, se inscreve, compartilha, assiste de novo e fica atenta aqui a essas orientações. Segue a gente também no Instagram, Ian Gomes Jornalista. Doutor Leonardo, uma alegria, um aprendizado, um Natal feliz, sem quedas para ninguém, né? Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.